Amados, bom dia, queridos. Que a graça do nosso Deus esteja com cada um de nós nessa manhã. Hoje é dia 10 de janeiro, sábado, né, queridos? Véspera do dia do Senhor. Amanhã temos um dia para estarmos como igreja, congregando, louvando o Senhor, ouvindo a sua palavra. É importante, né, que nós tenhamos essa consciência de que é um privilégio termos tempo para estar com o Senhor. Hoje a gente vai terminar a nossa semana onde nós temos tratado da questão da santificação. Santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E é importante, né, gente, que a gente tenha essa prática, porque meia hora de pregação, como é que você vai tratar de um tema tão importante, tão fundamental? É importante que a gente, durante a semana, a gente continue investigando, aplicando ao nosso coração aquilo que é pregado durante a semana, no final de semana. Então, converse com nossos irmãos, né, que ainda não entenderam, né, que nós temos essa necessidade de buscar diariamente o Senhor. Muitos já entenderam, mas muitos ainda acham que a devocional diária é algo que não é importante. E assim passam dias após dias, né, sem buscar o Senhor. Amados, hoje nós vamos avançar um pouco em dois aspectos que que são importantes, valem muito a pena, são muito importantes para nós refletirmos. O primeiro é por que a santidade é tão importante para o Senhor. A santificação nossa tem a ver com a nossa identidade como filhos de Deus. Identidade é tudo que nós temos. A partir da identidade, nós nos relacionamos, pensamos, definimos nossas prioridades, estabelecemos relacionamentos. E a nossa identidade como filhos passa necessariamente por nós estarmos isolados, ou estarmos nos afastando, ou termos uma relação totalmente diferente com o pecado. O pecado não pode, de forma nenhuma, sob nenhum aspecto justificativa, compor a nossa vida. Ele está na nossa vida, sabemos que somos pecadores. 1 João 8 fala sobre isso. Se nós afirmamos que não temos pecado, já estamos pecando. Mas o fato é que o pecado ele tem que ser algo externo a nós. Ele tem que ser algo que não faça parte da forma como nós pensamos, agimos, sentimos, ou quando ele acontecer, nós temos que expurgá-lo. Como eu tenho costumado falar, é um pneu furado, né? Então, estamos andando de bicicleta, moto, carro, o pneu fura, a gente para. A gente não continua andando com o pneu furado. Da mesma forma, nós não podemos continuar com o pecado na nossa vida. E isso, queridos, é porque de todos os atributos de Deus, a questão da santidade é enfatizada 3 vezes. É o único que tem essa ênfase. Isaías 6:3 diz assim: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, a santidade de Deus, como outros atributos, tem a ver com quem Deus é. Em Deus não há nenhum traço de impureza, de injustiça, de falsidade, de mentira. Isso é totalmente contra a essência de quem Deus é. Então, para nós sermos filhos de Deus, nós devemos ter em alta conta, ter como uma prioridade absoluta na nossa vida, buscarmos a nossa santificação. Como já vimos também em Hebreus 12:14, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja, a carta de Paulo, a primeira carta, capítulo 4, versículo 1, diz assim: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos. Então, veja, a exortação é uma advertência mais severa, é um incentivo para que nós entendamos de forma profunda o que vem a seguir. Que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver para agradar a Deus. Então, a maneira como nós vivemos, a forma como nós vivemos, o nosso dia a dia, de novo, a forma como nós nos relacionamos, pensamos, sentimos, agimos, estabelecemos nossas prioridades, a forma como nós andamos nesse mundo, vivemos, deve ser para agradar a Deus. Então aqui tem um foco de permanência, de constância,
e efetivamente estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, e que vocês continuem progredindo cada vez mais, ou seja, a santificação, ela, por natureza, ela é progressiva, ela não se estaciona, porque o nosso alvo é Cristo. Então, nós nunca seremos tão santos quanto Cristo é. Então, essa caminhada, ela é constante, ela não pode estacionar, né? Então, é a forma como nós vivemos, e esse deve ser, né, amados? Essa deve ser a nossa meta. No final do versículo 5, ele, aqui, o 1 Tessalonicenses 4, 5, então Paulo diz que nós não devemos andar como gentios que não conhecem a Deus. Então, veja, não ter a santificação como algo importante na nossa, como algo que nós temos em alta conta e não estarmos progredindo no abandono do pecado, significa que a pessoa não conhece a Deus. Conhecer a Deus e andar em santificação são coisas inseparáveis na palavra de Deus. João 17:3, a palavra de Deus diz que a vida eterna é conhecer a Deus. E aqui, então, o que nós vemos é uma relação inseparável entre conhecer a Deus e andarmos em santificação. Então, esse é um primeiro aspecto, né, que eu queria que você pudesse guardar no seu coração. A santificação tem a ver com a nossa identidade como filhos, e essa identidade deve definir a forma como nós vivemos e devemos viver para agradar a Deus. Um segundo aspecto, amados, é que quando nós olhamos para a nossa vida, nós vemos que a gente tem muitas prioridades, temos muitos projetos, muitos anseios, muitas vontades de realizar coisas. E até certo ponto é normal que assim seja, porque o próprio Deus nos deu esse desejo, né? Então, não é pecaminoso você desejar melhorar o seu padrão de vida, ter um carro, uma casa. Isso por si só, ou um emprego melhor, por si só isso não é pecaminoso, né? O problema, amados, é quando essas coisas nos governam, quando essas coisas são conseguidas à custa da nossa santificação, quando essas coisas elas ocupam o lugar de Deus na nossa vida. E eu deixo de procurar o Senhor para procurar essas coisas. E é esse que é o ponto. Então, além disso ser uma forma severa de idolatria, estarmos trocando Deus por coisas desse mundo, essas coisas, por melhores que sejam, por mais legítimas que sejam, elas não vão gerar frutos para a nossa eternidade. Tudo isso vai ficar aqui. E muitas vezes para pessoas que vão fazer mau uso delas. Não sabemos como é que as pessoas vão fazer o uso daquilo que nós deixamos, nossos bens, enfim. Então, veja que Romanos 6:22 diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que você escolhe é para a santificação. E o fim deste caso é a vida eterna. Então, veja que a santificação, amados, essa nossa forma de viver para agradar a Deus, é importante que a gente pense sobre isso. Ela vai gerar frutos para a nossa eternidade. Não só nos leva à eternidade com o Senhor, mas também gera frutos, obras que vão nos acompanhar. Por melhor profissional que você seja, enfim, por melhor pai que você seja, mãe que você seja, tudo isso vai ficar. O que vai te levar, o que você vai levar de bagagem para a eternidade, é tudo que você produziu na sua vida, frutos que você produziu, porque você buscou a santificação. Isso está aqui em Apocalipse 14:13, diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, bem-aventurados, né, os mortos, estão felizes, né, que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, se nós pensarmos, né, refletirmos que a nossa busca diária pela santificação vai gerar frutos, e esses frutos
vão nos acompanhar por toda a eternidade, nós vamos começar a olhar diferente para a santificação. Que frutos são esses, amados? Nós temos, basicamente, a palavra de Deus fala em 3 tipos de frutos. Primeiro, fruto do caráter, que está em Gálatas 5, fala sobre amor, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, quer dizer, aquilo que nós vamos gerar no nosso próprio caráter. Nós vamos ser transformados na imagem de Cristo. Outro tipo de fruto, que também está em Romanos, final de Romanos 15, ali, quando Paulo, 15, 16, não sei exatamente, depois eu vejo aqui a passagem, coloco para os amados, onde Paulo ele fala que ele está levando mantimentos, doações, ofertas de uma igreja mais rica para uma igreja mais pobre. Essa mais pobre era Jerusalém, que estava sob perseguição. Então ele fala que isso é um tipo de fruto quando nós nos preocupamos, com ações de misericórdia, com aqueles nossos irmãos que passam necessidade. Mateus 25 fala sobre isso também, quando Jesus fala que ele esteve nu, esteve com fome, com sede, e vocês atenderam as minhas necessidades, as pessoas. Mas quando nós fizemos isso? Quando vocês fizeram desses pequeninos irmãos, vocês fizeram a mim. Então, amados, nós temos esses 2 tipos de frutos, de caráter, ações de misericórdia, algo que realmente nos move na direção do outro. E o terceiro tipo de fruto é levarmos pessoas a Cristo. Então, são esses frutos que nós vamos levar para a eternidade. Então, na eternidade, só vai ter, o que a Bíblia mostra é que tem esses 3 tipos de frutos. Então, eles são produzidos quando nós buscamos ter uma vida de santificação com o Senhor. Então, amados, vamos olhar para essa área da nossa vida com mais carinho, com mais cuidado, e ver se estamos avançando, queridos. Como nós lemos ali em Tessalonicenses, é algo que deve ser progressivo. E é a única coisa que realmente vai pesar, Quando nós partirmos desse mundo, vamos fechar os olhos para essa vida e deixaremos de existir desse mundo e passaremos para o mundo vindouro, que é certo que nos aguarda. Amém? Vamos pensar sobre essa realidade e vamos redirecionar a forma como nós estamos vivendo, priorizando, nos relacionando, sentindo, amando, e como é que nós temos lidado com essa realidade. Precisa realmente mudar a forma como nós temos pensado e vivido. Amém, amados? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Deus de graça, Deus bendito, obrigado mais uma vez, Senhor, pela Tua palavra, que chega até nós, que serve, ó Pai, para que nós possamos corrigir os rumos da nossa vida. Possamos, ó Deus, olhar para o nosso coração, ver quais têm sido as nossas prioridades, que tipo de frutos que nós temos gerado com a nossa vida. A Tua palavra diz, ó Pai, que pelos frutos conhecereis a árvore. Que frutos que nós temos gerado? Realmente temos gerado frutos para a eternidade? Temos buscado a santificação? Nos ajuda, Deus, como Teus filhos, a seguirmos firmes nesse propósito. Porque é para isso que nós fomos salvos, fomos criados, para ter uma eternidade com o Senhor e para viver nesse mundo de uma forma que agrade o Senhor. Então nos ajuda, Deus, a viver dessa forma que nós te pedimos. E já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, todos nós temos aí um final de semana abençoado. Amanhã estaremos juntos no dia do Senhor. Amém?